Aqui chamo IA, assistência inteligente. Há literalmente milhares de aplicações práticas, como o controle das alterações climáticas, o controle das emissões, dobragem de proteínas, todas as coisas práticas que pensamos que as máquinas deviam estar a fazer porque são melhores e mais rápidas. Assim, o Google Maps, a marcação de consultas, a tradução. Eu uso uma aplicação de tradução chamada Hask. TR, a maioria dos meus vídeos em espanhol e português, e isso fez uma enorme diferença para mim. Não é perfeito, mas funciona. E a minha aprendizagem tem sido que, basicamente, as coisas práticas, que são do gênero de porcas e parafusos, rotina, a IA vai fazer um ótimo trabalho, tornando a vida mais eficiente e mais fácil, e isso não é realmente perigoso por si só. Basicamente, é apenas perigoso como consequência da alteração das nossas rotinas. Tem um grande impacto econômico. Isso é bom e tenho muitos exemplos disso. E é isso que estou sempre a dizer às pessoas. Em vez de pensar na ex-machina, na dominação, na consciência e na agência humana, devemos pensar em como podemos usar um software melhor, que é a assistência inteligente. Tomando o meu próprio exemplo, o facto de agora poder falar português, espanhol, finlandês e até hindi aumenta as minhas hipóteses de falar com pessoas nesses sítios. E elas sabem que eu não falo espanhol, mas isso faz com que percebam o que estou a dizer. E depois, quando há um espetáculo, eles têm um tradutor, certo? Isso aumenta a minha possibilidade econômica. E depois há outras coisas, como o facto de eu trabalhar com advogados, e os advogados dizem, ok, temos um documento de 5 a 50 páginas sobre um caso imobiliário em Miami. E agora carregam-no para o bloco de notas do Google, e ele vai resumir os planos de negócio para si em 14 segundos. E pode não estar ciente de que não são os planos de negócio corretos, mas é um avanço. Tem um grande impacto econômico porque é como uma super ferramenta. Mas há 10 anos não se estava na nuvem. E agora estamos na nuvem porque a nuvem é mais rápida. E podemos usar um telemóvel para aceder a tudo. Portanto, é assim, basicamente. E eu acho que a previsão mostra que, em alguns empregos, pode ser 3, 4, 5x eficiência, o que nem sempre é bom. Mas o que acontece é que podemos tornar-nos muito bons numa coisa muito rapidamente. Se quisermos ser bons como um escritor, requer o mesmo esforço. Mas tem-se melhores ferramentas. E a aprendizagem tem sido, para mim, alguém com ótimas ferramentas consegue um emprego melhor. O problema é que o PIB aumenta de forma desigual. Portanto, aumenta o nosso PIB porque já estamos na pole position. Estamos aumentando. Se formos os 10% mais ricos a que pertencemos, aumentamos. Sem dúvida. Então vão aumentar porque é assim que a polarização do capital funciona. E, em última análise, a tecnologia é capital, certo? A parte difícil é torná-la equilibrada para todos os outros, de modo que eles façam trabalhos braçais e de mercadorias. Dar-lhes um estímulo é uma questão política. O atual problema com sistemas inteligentes é evidente neste momento. Não estamos a refletir profundamente, olhamos apenas a curto prazo. E os impulsos imediatos e depois os efeitos secundários não são interessantes. É como o petróleo, o gás e o carvão. Tínhamos indústria com efeitos secundários. Eram um problema de outra pessoa. Os efeitos colaterais serão usados. De mudanças sociais, de desinformação, de preconceitos e de todas essas coisas. E é isso que me preocupa em empresas como a OpenAI e a Microsoft é que agora são elas que mandam nisto. Quer dizer, estão encarregues das políticas públicas. Estão agora encarregues das Forças Armadas, por extensão, porque basicamente esta é agora uma questão de segurança nacional e não como é que se vai usar um simples software para fazer marcações, mas como se informar e gerir bases de dados. E como, claro, gerir drones e coisas do gênero. Quer dizer, estas são questões que não são questões de empresas privadas. Não é que a AP seja responsável pelo futuro da humanidade. E o que está a acontecer é que a Microsoft e a OpenAI andam por aí a dizer que estamos a construir uma superinteligência artificial. Isso não é uma boa ideia. Porque a versão extrema disso é uma máquina que é impossível de controlar. É como dizer, ok, vamos inventar uma bomba nuclear, o Projeto Manhattan. Vamos ter um Projeto Manhattan para a IA e depois esperamos que ninguém a use. E não é isso que vai acontecer, certo? Tal como o Projeto Manhattan vai ser usado e não vai ser bom. Esta inteligência que estamos a construir não é como um humano. A máquina é superior por ser uma máquina.
Há então um limite para a computação no nosso cérebro. Não se pode expandir o cérebro em 5 vezes, não há espaço para isso. Não se pode ter ligações mais rápidas entre os neurônios. Tudo isso são limitações físicas. Os computadores não têm nada disso. Como os sistemas estão a crescer, eles vão se tornar infinitamente mais poderosos nos trabalhos computacionais mais básicos do que nós. É essa a natureza da tecnologia, não há limites para isso, certo? Conosco há limites. Neste momento, estamos quase empatados, mas em breve estaremos quites. Mas o potencial da IA para computação mais eficiente. E podemos ver isso à nossa frente. Não é que a IA tenha de ser má para causar danos. Pode ser causada, por exemplo, por uma dependência total. Se eu tiver um assistente digital com IA, como a Siri, e esse assistente for super inteligente e se torna como uma pessoa para mim, que é o objetivo, então torno-me totalmente dependente dele. E como estou dependente do iPhone, mais vezes 1000. E assim já não podia fazer mais coisas e não queria desligá-lo da tomada porque ele está a fazer todas essas coisas por mim. A dependência em questão é maior que a de um computador, iPhone ou iPad. No nível superior da questão existencial, precisamos de um acordo de não proliferação. Precisamos de um acordo que diga que vamos construir uma superinteligência com o QI de 1 bilhão. Há quase 99,9999% de certeza que isso vai correr mal, porque é por natureza incontrolável e autorreplicante. Portanto, estas são questões globais de segurança nacional que merecem um acordo semelhante ao. Isso seria proibido, ao contrário do acordo nuclear de não proliferação. Logo de nível supremo, nível essencial. Precisamos disso em breve e estamos próximos a 5 anos de distância dessa possibilidade. É como as armas nucleares. Qual é a alternativa? Uma corrida armamentista de AGI, substar no Saub Fundum Greferiam. Podemos pensar nisso de diferentes maneiras, mas a razão pela qual algo acontece assim, é claro, algo acontece, normalmente, ao contrário de um crash da bolsa por causa da IA, é muito provável que aconteça. Mas, sabe, as pessoas não morrem, mas perdem 15 bilhões de dólares ou o que for. Ou podemos ter um acidente no controle aéreo que faz despenhar 1000 aviões com base num problema qualquer de IA. Veja-se Gary Gensler, presidente da SEC no YouTube, falando sobre isto. Mas é bastante óbvio que tecnologia, assim, é muito usada para ações e negociação. Não apenas no pregão, mas em todos os tipos de negociação. Está por toda a parte. Uma forma é muito provável que aconteça depende de uma distorção engenhosa dos fatos, que levaria a uma venda, ou compra em massa, ou ambas, de muitas ações, e as pessoas seriam manipuladas a pensar que é nessa altura que tem de resolver todas as suas fortunas. E isso levaria a uma crise em que ninguém teria certeza no que acreditar. Teríamos de fechar o mercado de ações em quase todos os países. Um mês. E Gary Gensler disse que é muito provável que isso aconteça porque não temos barreiras não só para desinformação, mas também para coisas falsas, é claro. E quando já ninguém sabe o que é verdade, então não podemos negociar. Isso já estava acontecendo em certa medida, mas a chance disso ocorrer em larga escala é alta. Mais uma vez, poderia custar bilhões. Iniciar guerra por causa da desinformação. Mas há coisas maiores, como o colapso do sistema de tráfego aéreo, o que indica 700 mil aviões a despenharem-se. O objetivo da lei da IA é estabelecer essas regras e dizer que há 4 categorias. 4 categorias. Uma, totalmente interdita. Uma, só se for. E a outra pode ir se partilhar. E a outra é livre para todos. E 95% das coisas são gratuitas porque são aplicações empresariais. Né? Preocupamos-nos com isso, mas não é existencial. Se o meu trabalho diminuir 40% com a automatização, arranjaremos uma solução, mas não é existencial para o mundo. Dizem que um martelo não se regula porque eu posso matar alguém com um martelo. Por isso não regulamentamos os martelos. Os martelos podem matar, mas a IA possui uma magnitude muito maior. São ferramentas que podem matar ou construir.
mas precisamos de descobrir uma forma de reduzir o potencial de matar. E isto é definitivamente um grande problema. E agora o que estamos a fazer é dizer, ok, em nome do negócio, do avanço tecnológico, vamos deixar que essas empresas construam o que elas possam construir. E se algo der errado, o Estado resolve. E o Estado nos EUA não o vai limpar. Essa é a sua especialidade. Por isso, acabamos por ter muitos danos públicos, uma perda de confiança que é a pior coisa para a democracia, e é por isso que temos o populismo. Certamente, as pessoas perdem confiança na sociedade e na informação. Não sabem para onde ir. Se vamos tentar construir uma inteligência artificial geral, está querendo causar o desemprego da maioria das pessoas. É isso que significa. É uma máquina para o desemprego. Se uma máquina se torna inteligência geral, significa que ela entende tudo em tempo real, toda a internet, todas as comunicações, todas as pessoas, tudo o que já aconteceu, a máquina compreende. E compreende o sentido de todas as línguas e todos os significados possíveis. E nada do que vemos hoje como isso, mas cada pedaço disso. Então isso significa que muito do trabalho que pensamos como trabalho humano deixaria de o ser. Não podemos competir por serem livres. Digamos assim, tudo o que pode ser automatizado será automatizado nesta sociedade porque é uma regra de eficiência. E também, basicamente, tornar-nos-ia tão dependentes das máquinas que seríamos como domésticos. A IA geral pode estar a 5 anos de distância. Sempre digo para sermos seguros, mas basicamente está ocorrendo isso, há trilhões de dólares. Este é o maior aumento de dinheiro já visto em tecnologia. É maior do que tudo o que alguma vez investimos nas alterações climáticas. E agora temos 2 grandes picos. Um é verde tudo, é todo o dinheiro que vai para lá, a tecnologia climática e a IA. O desafio em ambos os casos é que estamos a fazer isto. Não necessariamente para aumentar a prosperidade, mas para aumentar o lucro. E estas são empresas, certo? Não são governos. Portanto, a sua agenda é construir produtos que são pegajosos e pelos quais pagamos. E imaginem se o futuro da humanidade é definido por uma empresa que constrói um produto que cola um corredor atrasado já, como a Tyrell Corporation. Já fazem, não somente conseguem, há uma explosão na construção de centros de dados. E acho que precisamos de uma regulamentação que diga, ok, se querem construir centros de produção de GPU, então só o podem fazer se não for zero. Se descobrirem como o fazer, caso contrário, não se obtém uma licença. Tal como acho que todas as scooters registradas numa cidade deveriam ser apenas elétricas. Sim, vai doer, mas se o fizermos corretamente, vai mesmo voltar. E essas são coisas óbvias. E não as estamos a fazer porque não queremos atrapalhar a tecnologia na América. Na Europa, somos diferentes. A tecnologia é uma ferramenta. E se vamos triplicar a quantidade de emissões, base nos centros de dados e de GPU necessários, para que tudo isso funcione, então estamos literalmente a andar para trás nesta agenda. É uma campanha em que estou a trabalhar. É preciso de ser comissionado, licenciado ou supervisionado para construir algo que seja igual a uma bomba nuclear, porque é muito difícil construir uma bomba nuclear, mas não uma IA, especialmente quando é de código aberto. Por isso, se construirmos algo assim, estamos a gerir algo assim para uma empresa com fins lucrativos. É preciso estar sujeito à regulamentação e supervisão e tem de haver um acordo de não proliferação. Nem todos os países podem ter a sua própria AGI. Não é que isso seja possível no próximo mês, mas em termos científicos é definitivamente possível porque estamos neste gráfico exponencial de mais dados, mais poder de computação, mais GPU. E o paradoxo é que muitas dessas empresas têm dito abertamente há anos que isto pode ser o céu ou o inferno. E é mais ou menos aceito que elas podem fazer isto. Mas é assim, acho que precisamos de ter um quadro que diga que é preciso ter licença para fazer isso e que é preciso ter autorização, é preciso colaborar. E não se trata apenas de vender mais produtos. E penso que é aqui que nos encontramos atualmente, pois poucas pessoas acreditam nas instituições públicas como a ONU. Alguém tem de dar um passo em frente e dizer, temos de pensar numa consciência global e uma direção global para onde vamos com isto. E não quero ser anti-negócios, mas
Não é um bom negócio fazer coisas que acabarão por resultar em mortes. Por vezes é bom renunciar a opções, dizer, vamos construir a IA, vamos utilizar a inteligência artificial, vamos usá-la para os negócios, vamos usá-la para resolver problemas, mas não vamos construir uma rede digital omnipotente para nos tornarmos a inteligência de segundo nível. As pessoas compram mais placas grandes com este conceito. Para isso é preciso pensar maior pensamento. E muitos pensam assim, mas se comprovar em ampla perspectiva, mercado acionário pune. Ergo, as duas maiores empresas do mundo, a Nvidia, a fazer o sumo para a IA, e a segunda, a Arábia, a petrolífera, e este tipo de lógica de lucro acima de tudo, esse é o fim da humanidade. Porque basicamente o que faz leva ao topo e depois a demasiados problemas e tudo se desmorona. Nunca resolvemos problemas como as mudanças climáticas. Porque temos este único objetivo. Por isso, muitas pessoas dizem que se pudéssemos, iríamos nesta direção. E depois temos o efeito Oppenheimer entre os amigos cientistas, investigadores e IA que eu tenho, de dizerem, sabem, só estou a fazer o que é cientificamente possível porque precisa de ser feito. Há progressos. Eu estou a dizer, não é assim que funciona porque vais fazer algo que outra pessoa vai decidir como usar. E tu não tens nada a dizer sobre podemos argumentar que meu trabalho teve bons resultados. Redobrar proteínas contra o cancro. Sim, tudo isso é verdade. Mas há aqui uma visão mais alargada e eles estão a reinventar como tudo funciona. Isto é, está a mudar quem nós somos. Neste momento, eu diria que vai piorar antes de melhorar. Isto porque as pessoas temem o futuro porque não sentem muita esperança. E acumulam todas as histórias negativas. Acredito que estamos entrando em uma fase de ganhos e perdas. Haverá maior polarização. Mas estou esperançoso exatamente porque estamos no auge de novas soluções que estão a chegar com a ciência e a tecnologia que podemos usar para resolver praticamente todos os problemas práticos. Mas não estamos a gastar tempo suficiente no alinhamento e na colaboração. Estamos a gastar trilhões de dólares no progresso e na invenção de coisas. Não olhamos para tudo o resto, simplesmente cada um faz o que quer. E isso não funciona, porque há demasiados efeitos secundários. Portanto, essa é minha maior preocupação, muito otimista. Podemos resolver questões como o câncer e a energia. Mas estou pessimista quanto à nossa união voluntária. É por isso que esta campanha de negar o potencial da AGI é para dizer que se estamos a perseguir isto, se estamos a criar uma entidade digital que procura substituir-nos, isto não é algo que esta empresa privada faz. Isso é como mexer com a humanidade. E vem deste contexto de dizer que poder sem limites, controle sem limites, dinheiro sem limites, importância sem limites. É o que eles estão a perseguir.